Glória ao Senhor Jesus. Vamos assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja reinando em sua vida, em seu coração, seu lar, em sua família, abundantemente, em nome de Jesus. Quantos recebem, amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero meditar um pouco na palavra de Deus nesta noite, junto com vocês. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. O Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite de hoje, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Uma passagem bastante conhecida, mas que tem falado ao meu coração nesses últimos dias. E o Senhor vivificou essa palavra para eu compartilhar e meditar com os irmãos nesta noite de hoje. 1 Reis, capítulo 17. Capítulo 17 de 1 Reis. Você encontrou, amém? No mês de fevereiro, eu fiquei incumbido com a tarefa aí de fazer as nossas lições de célula para a Rede Jetro. E fazendo algumas lições e estudando e meditando nessas lições, teve uma das lições, se não me falha a memória, foi até a última que nós fizemos, foi a lição com o tema Quando o fim vira começo. Quando o fim vira começo. Deus é perito em fazer essas coisas. Deus é muito bom, é o melhor em fazer isso. Fazer com que os nossos fins virem começos. E eu estava meditando sobre isso, e dessa meditação surgiu então outras reflexões, e me deparei um dia meditando com esse texto de 1 Reis, no capítulo 17. Porque, queridos, nós vivemos uma geração, estamos vivendo uma geração. A nossa geração é marcada por muitas características, mas duas em especial nos chamam a atenção. Primeiro, a nossa geração é uma geração que, quando confrontada, ela sempre gosta de uma concessão. É uma geração que, quando confrontada, ela sempre opta, ela sempre pede por uma concessão, não é? Ou seja, existe sempre uma possibilidade de dar um jeito, né? Existe sempre uma possibilidade da gente dar um jeito nisso. Esses dias atrás o Lucas, eu vou até falar isso porque ele e a Pérola não vieram hoje, porque se ele estivesse aqui eu não comentaria isso, ele é bastante acanhado com essas coisas. Mas o Lucas esses dias aprontou uma lá e eu coloquei ele de castigo, né? Você vai ficar de castigo no seu quarto. Aí ele, entrando no quarto, falou: pai, mas pode ligar o videogame, né? Aí eu olhei assim e falei: tá, pode ligar o videogame, mas só pode jogar 15 jogos, tá bom? Os outros 20 não, tá bem? Brincando, é claro, né? Eu falei: cara, você não está entendendo, eu estou colocando você de castigo, não estou colocando você para jogar videogame, você não está compreendendo. Mas isso expressa perfeitamente, não é? O comportamento da nossa geração, não é? O comportamento de uma geração que, quando confrontada, quando diante de um conflito, ela gosta sempre de ter alguma concessão, né? Para amenizar, de repente, para ajudar, não é? Para ter sempre uma, enfim. E a segunda característica da nossa geração, que me chama a atenção e é importante para a gente meditar um pouco hoje, é que é uma geração que perdeu a habilidade de tratar com os problemas. É uma geração que perdeu a capacidade de solucionar problemas.
de enfrentar problemas. É uma geração que tem perdido essa capacidade. Como assim, pastor? Um indício que eu dou para você, melhor dizendo, é a quantidade de divórcios e separações que existem nos nossos dias de hoje. Que é isso, pastor? É a perca da capacidade de dissolver conflitos. É a perca da capacidade da nossa geração de tratar problemas. Porque a vida a dois, não é? Aqui os casados que o digam, não é feita de dias apenas festivos e de dias apenas, não é? Tem os seus conflitos, tem as suas divergências, tem as suas circunstâncias ali conflitadoras e precisa. Então a nossa geração hoje, não é? Ela também se apresenta com essa outra característica. E esses dois comportamentos acaba repercutindo em um terceiro comportamento, que é uma geração que vive muito mais sob um regime de desespero do que sob um regime de esperança. É uma geração que vive muito mais sob um coração desesperado, sobre um viver, um dia a dia de um coração ansioso, angustiado, desesperado, um coração sempre na ansiedade de alguma coisa acontecer, um coração sempre no desespero de alguma coisa para resolver, de alguma situação para solucionar, um coração sempre na aflição de algo que precisa ser feito ou que precisa acontecer. É uma geração que vive muito mais sob o regime de um comportamento de desespero do que sob o regime de um coração esperançoso. Prova disso é a grande quantidade de antidepressivos, a grande quantidade de consultas a psicólogos, psicanalistas. Os consultórios desses profissionais estão sobrecarregados, não tem horário para essa semana. Se você ligar, o próximo horário é só para daqui 15, 20 dias, porque a lista de pacientes aumentou, está enorme. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo nesse estado, nessa situação. Agora, quando eu olho para esta palavra, e eu quero meditar hoje com vocês sobre viver em esperança nos dias de desespero. Viver em esperança nos dias de desespero. Eu quero meditar com vocês nesta passagem de 1 Reis, capítulo 17, que é uma passagem muito conhecida. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 8. Vamos fazer a leitura, amém? Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Ao que ela lhe respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi, fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família,
pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente e foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias dizendo: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dá-me o seu filho, respondeu Elias. E ela o apanhou o apanhou dos braços dela e levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs sobre a cama. Então clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino por 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Amém, queridos? Amém. Havia uma grande seca sobre Israel, profetizada pelo próprio Elias. Havia uma grande crise sobre Israel. Mas o Senhor escolhe esta mulher, esta viúva da região de Sidom, da localidade de Sarepta. Deus escolhe ela para ela viver em esperança nos dias do desespero, nos dias da crise. Agora, existem algumas ações, um comportamento que essa mulher teve, que nós precisamos aprender, querido, para nós tratarmos o nosso coração, para nós não sermos nesses dias, para nós não vivermos nesses dias como essas circunstâncias que eu acabei de denominar aqui, para nós não sermos essas pessoas que não sabem tratar com as suas dificuldades, que não sabem tratar com os seus problemas, porque não adianta, querido, todos nós vamos viver as nossas crises, as nossas lutas e as nossas dificuldades. O que nós precisamos orar e pedir a Deus é para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê graça para tratar com isso, para que Deus nos dê direção para tratar com isso, para que Deus possa usar as nossas vidas, inclusive, para nos conduzir e para nos levar a viver a vida abundante que Cristo tem preparado para cada um de nós. Eu percebo, querido, eu preguei esses dias atrás na igreja sede, pela manhã, no domingo, e eu falava daquela ocasião em que os discípulos estavam no mar, remando, e o barco não avançava, e veio um vendaval, um temporal, uma tempestade. Se não me falha a memória, está lá em Marcos, esta passagem, lá em Marcos capítulo 6, capítulo 8, mais ou menos nessa região por ali. E de repente a Bíblia diz que Jesus começa a se aproximar deles, andando por cima da água, caminhando por cima da água. E quando eles veem Jesus, logo alguém lá dentro do barco grita: é um fantasma. Olha só que interessante. O próprio socorro vindo ao encontro deles, e eles olhando para o próprio socorro e não conseguem enxergar o socorro no socorro. O próprio livramento vindo ao encontro deles, e eles não conseguem, olhando para o livramento, eles não conseguem enxergar o livramento no próprio livramento. Queridos, essa é uma das crises que nós pastores vivemos. Essa é uma das, me permita aqui o parêntese e o desabafo, por favor, mas essa é uma das crises que nós pastores vivemos. Puxa, marca-se um horário durante a semana e a gente vai lá para atender a pessoa, e aí a pessoa senta. Eu não estou comentando de caso nenhum aqui, de nem ninguém, eu estou apenas conjecturando. De repente alguém: nossa, eu falei com o pastor a semana passada e ele está aí, não é? Não, fique tranquilo, querido, não tem nada a ver não, tá? Eu só estou aqui apenas conjecturando a situação, não é?
mas a gente marca. Vem domingo, prega, ensina a palavra, ministra, não é? Traz pastor Silmar Coelho, ensina, ministra, tal. E os pastores aqui pregam, ensina, ministra a palavra. Aí marca. A pessoa, a gente vai com o coração maior, coraçãozão do mundo para atender e tal. E daí a pessoa senta e começa a abrir o coração. Não, porque isso? Porque aí você começa a ouvir a pessoa e lembrar da ministração e fala assim, mas espera aí, onde é que essa pessoa estava? Espera aí, que mensagem que essa pessoa ouviu? Que culto será que ela foi? O que será que ela fez com a mensagem do domingo? O que será que ela fez com a pregação do domingo? É justamente isso que Jesus está vivendo com os discípulos. Os discípulos estão no mar bravio, estão lutando contra as ondas, contra o vento, contra a tempestade. De repente o próprio Jesus se aproxima deles, e eles olham para Jesus e dizem, é um fantasma, é mais um pavor que veio para nos atormentar. Não bastasse a tempestade, não bastasse o mar, não bastasse essa situação insolúvel que nós estamos, agora vem mais um fantasma em cima da água. Eu vou pegar você, Pedro, vou te pegar, João. E é assim, queridos, as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver, ao ponto de Jesus, e daí eu chamo a sua atenção aqui, ao ponto de Jesus, no meio daquela tempestade, o mar bravio, o vento forte, não é? As ondas se agigantarem, e Jesus andando sobre as águas. Se você perceber nesta passagem, a primeira palavra de Jesus não é para o mar, a primeira palavra de Jesus não é para o vento, a primeira palavra de Jesus não é para a tempestade, a primeira palavra de Jesus é para os discípulos lá dentro do barco. Acalmem-se, sou eu, não temas. Que isso, pastor? O que é isso, querido? É que antes de acalmar o vento, ele teve que acalmar os discípulos. Antes de acalmar o mar, ele teve que acalmar os discípulos. Antes de acalmar a tempestade, ele teve que acalmar os discípulos. Antes de acalmar o temporal, ele teve que acalmar os discípulos. Ah, pastor, Pedro, Tiago e João, os discípulos, Judas, Mateus, eram terríveis. Não é nada, querido, nós somos assim. Quantas coisas que antes de Deus ter que tratar na nossa vida, primeiro Ele precisa tratar com a gente. Quantos corações que antes de Deus acalmar o temporal na sua vida, primeiro Ele precisa acalmar o teu coração, porque nós somos peritos em trazer a tempestade do mar e internalizá-la. Nós somos peritos em trazer o vendaval que está na água e internalizá-la e colocá-la dentro de nós. Nós somos peritos em trazer o desespero na hora da angústia, quando na verdade, querido, nós precisamos viver confiante em Deus e em tempos de desespero, olhar para os céus e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Primeiro, querido, eu quero dizer para você que para você viver esperança em tempos de desespero, não fique tentando prever como vai ser o agir de Deus. Não fique tentando dimensionar. Não fique tentando prever como vai ser. Não fique tentando prever como Deus vai fazer para tirar você dessa. Não fique tentando, não fique tentando criar fórmulas e nem formatos. Não fique. Isso não ajuda nada. Isso não colabora nada. Isso não auxilia em nada. Pessoas que ficam vivendo circunstâncias e momentos difíceis e ficam tentando prever, ficam tentando criar um formato, ficam tentando criar um jeito, ficam tentando criar uma diretriz, ficam tentando dar alguns padrões para Deus agir. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o agir de Deus não é convencional, o agir de Deus não é previsível, o agir de Deus não é dimensionável pelo meu e pelo teu coração, pela minha e pela sua mente. O agir de Deus sempre será surpreendente na minha e na sua vida. Ele vai te surpreender. Me ajude a pregar para o irmão que está do seu lado. Segure na mão dele, em nome de Jesus. Aperte a mão dele com fé nesta noite, em nome de Jesus, e diga para ele: Deus vai te surpreender.
Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Não fique tentando dimensionar, porque se fosse dimensionável não seria Deus, porque se fosse previsível não seria Deus, porque se tivesse um formato não seria Deus. Paulo escreveu dizendo: porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, diz a palavra de Deus. Aleluia. Não fique tentando prever. Isso aumenta o desespero, isso aumenta a angústia, isso aumenta a agonia. Sabe por quê? Porque nós prevemos algo para amanhã e Deus não age conforme a minha previsão e a sua. Nós programamos algo para Deus para essa semana, mas a programação de Deus não respeita a minha e a sua. Não fique criando agenda para Deus. Não fique criando agendas para Deus. Ele sabe tratar muito bem, Ele sabe muito bem das suas responsabilidades, Ele sabe muito bem do que Ele precisa fazer, e a seu tempo Ele fará na sua vida, a seu tempo Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Agora nós criamos uma agenda e Deus não respeita, Deus não obedece a nossa agenda. Agora nós estipulamos um fato para Deus e Deus não tem obrigação de atender às nossas demandas de fatos que nós criamos para Ele. E o que acontece, pastor? Acontece que a angústia se multiplica. O que acontece, pastor? Acontece que o desespero ganha espaço. E daí é onde o inimigo ganha brecha e começa a dizer: está vendo? Você está aí tão dedicado, tão empenhado, está vendo? Você está aí tão quebrantado, não é? Moidinho. E o teu Deus, ó, está nem aí para ti. E o teu Deus nem escuta a sua oração. Falei ontem com o pastor Rodrigo pelo telefone, né, conversando com ele. Ele vai vir amanhã para participar do seminário conosco. E eu estava conversando com ele e brincando, né? Falei: daí, mano, como é que tá por aí? E a igreja, tá tudo em paz? Pastora Paula falou: rapaz, tá tudo bem. Eu só estou preocupado aqui com uma coisa. Falei: o que está acontecendo? Rapaz, faz uns 40 dias que eu estou orando aqui. Tinha uma situação aqui que precisava resolver. Faz uns 40 dias que eu estou orando. E nada, rapaz, não aconteceu nada. Falei: daí, cara? Não, daí que a Paula faz uns 3 dias atrás falou: amor, eu vou orar. E ela orou, mano, 3 dias o negócio resolveu. Ele falou: rapaz, eu acho que eu estou mal com o trono. Eu falei para ele: larga a mão de ser bobo, rapaz. Sabe qual é a diferença? É que você começou a orar antes, ela já orou pertinho. Não fica criando coisas, não fica criando situações. Mas nós somos bons, não é, para isso. Nós somos bons para isso. Nós somos bons para pensar que porque a gente fez uma agenda, mas Deus não cumpriu conforme a nossa agenda, então a gente logo... Não fique tentando prever, querido. O agir de Deus é imprevisível. O nosso Deus é o Deus que derruba a muralha com o povo caminhando ao redor dela. O nosso Deus é o Deus que abre um caminho no meio do mar vermelho, apenas com o estender de um cajado e uma oração elevada aos céus. O nosso Deus é o Deus que destrói um exército inteiro, apenas com um soldado e uma queixada de jumento na sua mão. O nosso Deus é o Deus que faz um gigante violento, que afrontava o seu povo, cair por terra através de um garoto de 17 anos, uma funda e uma pedra na sua mão e um coração confiante no peito no Deus de Israel. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que paga imposto com moeda tirada da boca do peixe. Isso é incrível, isso é tremendo. Jesus disse para Pedro: Pedro, estão cobrando o imposto da gente. Pedro falou: eu também estou liso, nem olha para mim, eu não tenho nada não. Jesus disse: então faz o seguinte, Pedro, pescar você sabe, né? Sei, opa, ainda sou bom. Então vai na praia. Jesus não disse para ele: joga a rede, vai vir uns 40 peixes, vai olhando, porque no meio na boca de um deles vai... Não. Jesus disse para Pedro: joga um anzol.
Você vai pegar um peixe. Quando você puxar ele, abre a boca, tem uma moeda na boca dele. Isso é incrível. Hã? Já imaginou se Deus falasse para você: olha, essa fatura sua que venceu, dá um pulo lá no rio Tibagi e joga um anzol. Você vai pegar um mandijuva. Você vai pegar um mandijuva. Abre a boca do mandijuva. Ele está entalado com o valor que você precisa. A pergunta é: quantos de nós iríamos para a beira do Tibagi com uma varinha e um anzol na mão? Pastor, isso é loucura. Ele é imprevisível. O camarada está lá cego e ele passa. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra daquele que me enviou. E se aproxima do cego. Ele já curou outros cegos, impondo as mãos, orando, ministrando. Mas esse cego, ele disse assim: só um minuto. Saliva e terra. Passa no olho dele. Não precisa nem ser um oftalmologista. Não precisa nem ser ninguém da área para dizer: gente, isso é loucura. Mas ele pega aquele lodo, passa nos olhos, diz para ele: vai, filho, agora vai, lava-te no tanque de Siloé. E o moço vai, antes cego, agora cego e com o olho cheio de barro. Antes cego, agora cego e com o rosto sujo. Mas ele vai. E ele chega lá no tanque. Aleluias. Aleluias. Sabe como que ele vai fazer, querido? Ele vai fazer de um jeito que você vai ficar surpreendido. Sabe como que ele vai fazer, querida? Ele vai fazer de um jeito que você nunca sonhou nem imaginou. Descansa o teu coração. Não fique tentando programá-lo. Não fique tentando criar padrões. Não fique tentando criar caminhos. Fique tranquilo, porque Ele tem os seus caminhos. Ele tem o seu jeito. Ele tem a sua forma. E o jeito dele, a forma dele é a melhor. E Ele vai cumprir. Ele vai fazer na minha e na sua vida, para a glória do seu nome. Se você crê, levante as suas mãos. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Enquanto você aplaude, diga um brado que louve ao Senhor. Diga uma palavra de adoração ao Senhor, ao Deus que faz, ao Deus que faz na nossa vida da maneira que ninguém pensa nem imagina, mas Ele faz para a glória do seu nome. Aleluia. Jesus disse algo para os discípulos. Você conhece essa passagem, Mateus capítulo 6. Ele disse algo para os discípulos interessante. Ele disse: olha, vocês precisam aprender com os pardais. Vejam os pardais. Aprendam com eles. Aprendam com eles. Aprendam a lição do pardal. O pardal não fica tentando prever. O pardal não fica se preocupando com as coisas de amanhã, preocupando, uma ocupação antecipada com aquilo que ainda não está e nem é. O pardal não fica tentando prever, o pardal não fica tentando pré-definir. E esses dias eu estava na sala de casa, depois do almoço, e a sala de casa tem uma porta com vidro, e eu estava sentado, a porta estava fechada, tem uma área, e eu acho que o Lucas e a Pérola, na hora do almoço, devem ter ido ali comer alguma coisa. O fato que naquela área tinha 2 pardais,
2 pardaizinhos na área, e eu sentado no sofá comecei a olhar os pardais. De repente um veio correndinho e tal, comeu um grãozinho de arroz. Pulou mais um pouquinho e tal, foi lá, comeu outro grãozinho de arroz. Comeu mais um pouquinho, foi lá, comeu mais outro grãozinho de arroz. Pulou mais um pouquinho, comeu outro grãozinho de arroz. 4 grãozinhos de arroz. Eu fiquei contando e fiz uma conta rápida. A Bíblia diz que quem alimenta eles é o Pai que está nos céus. Eu comecei a fazer uma conta rápida. Eu falei, caramba, aqui em casa tem 2 pardais agora, nesse momento. Em Telêmaco Borba tem uma média de mais ou menos 25 mil estabelecimentos, 25 mil endereços. Entre casas, estabelecimentos comerciais, industriais, tem uma média de 25 mil. Eu comecei a fazer uma conta, eu falei 2 por residência, porque pardal é o que tem, né, querido? Pardal é o que sobra. Comecei a fazer a conta, 2 por residência. 2 pardalzinhos por residência, 25 mil endereços, 50 mil pardais. É algum pardal, amém ou não amém? É algum pardal, não é? 50 mil pardais. E daí comecei a fazer a conta. Bom, esse que estava aqui foi mais rapidinho que o outro. Eu contei um, não consegui olhar o outro. Mas um comeu 4 grãozinhos de arroz. Eu falei, rapaz, 50 mil pardal vezes 4 grãozinhos de arroz precisa de 200 mil grãos de arroz por dia, para na hora do almoço matar a fome de um pardal. Pelo menos 200 mil grãos de arroz. E o Pai tem. E o Pai possui. Mas Ele não planta 1 grão de arroz, mas Ele não tem um espaço de cultivo, mas Ele tem. Ele tem. E Ele sabe que é Ele que trata. E Ele sabe que é Ele que cuida. Aleluias. Isso numa média aqui na nossa cidade. Você imagina em cidades maiores, porque o pardal é um pássaro urbano. Imagine em cidades maiores, em lugares maiores. Quantos sacos e sacos de arroz não precisa para alimentar esse bando de pardal faminto todos os dias pela manhã? Mas o Pai alimenta. E você nunca vai ver um pardalzinho no ninho sentado olhando para a sua companheira pardoa e dizendo assim, eu estou preocupado porque eu fui olhar nossa despensa hoje. Você nunca vai ver um pardalzinho macho sentado assim no fio de eletricidade, olhando para a sua pardoa do lado e com a asinha assim, coçando a cabecinha assim, dizendo, sei não, essa semana eu acho que não existe isso. Sem plantar um nada, Jesus disse, o vosso Pai os alimenta. E daí Jesus olha para os discípulos e diz assim, se Ele cuida assim dos pardais, quanto mais vós, são muito mais preciosos do que qualquer pardal desse por aí. Quanto mais vocês, que têm muito mais valor do que qualquer pardal desse por aí. Não fique tentando prever, querido. O que Jesus estava querendo ensinar com a lição do pardal é essa. Não fique tentando prever. Eles não se preocupam, eles não ficam prevendo, eles não ficam tentando dar forma. Eles simplesmente sabem de uma coisa: existem um Deus nos céus que nos alimenta. Ponto final, vamos viver a vida. Amém. Amém. Que o Senhor derrame esperança nessa noite sobre o seu coração. Que o Senhor encha o seu coração nesta noite com esperança em nome de Jesus. Que você que talvez entrou nessa noite querendo supor e querendo prever, você que tem algo, você que tem uma situação que lhe aflige, você que trouxe algo nesta noite, que tem lhe afrontado, que tem lhe incomodado, que tem roubado alguns minutos ou algumas horas do seu sono, você que trouxe algo nesta noite, que tem lhe preocupado no decorrer de alguns dias, eu quero que você receba esta palavra em nome de Jesus. Não fique prevendo como será, não fique prevendo
prevendo como Deus vai fazer. Simplesmente descansa o teu coração e saiba, o Senhor vai cumprir. Ele é fiel, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e a minha alma nele descansa, e o meu coração nele confia. Ele é por mim, e Ele vai fazer na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segundo, queridos, rapidamente, não se acomode diante daquilo que parece irremediável. Eu acho interessante aqui essa primeira conversa do profeta com a mulher. Quando ele disse assim: olha, vai lá, traz um pedaço de pão e traz para mim. A mulher olhou para ele e disse assim: olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou colhendo aqui alguns gravetos, porque eu tenho só um punhadinho de farinha em casa. Eu vou fazer uma última refeição. Vou comer com os meus filhos e vamos morrer. Ela já estava dando a morte como um fato, mesmo antes disso acontecer. Ela já estava dando a morte como uma certeza, mesmo antes disso acontecer. Queridos, nós precisamos resgatar em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos resgatar em nosso coração, como homens e mulheres de Deus, de uma vez por todas, aquela fé teimosa diante de Deus, aquela fé invencível diante de Deus e diante das situações, diante das circunstâncias. Um dos testemunhos mais lindos que eu conheço da minha avó, Dona Georgina Pasqualina do Espírito Santo Cortês, nome de ladra de cavalo, né? Mãe do meu pai, minha avó paterna. Meu pai, quando ele completou 10 anos de idade, ele começou a sofrer de epilepsia. Quando ele fez 10 anos de idade, ele sofreu seu primeiro ataque epilético, convulsão, como você queira chamar. Com 10 anos de idade, ele era já um garoto. E a minha avó, uma mulher de fé, uma mulher de Deus, eles já serviam ao Senhor. E a minha avó orava pelo meu pai, e buscava a Deus pelo meu pai, para que Deus curasse o meu pai, para que Deus libertasse o meu pai. Queridos, passaram-se 8 anos. O meu pai estava próximo de completar 18 anos de idade. Ele passou toda a sua adolescência e parte da sua juventude sofrendo com esse mal. De uma hora para outra, ele convulsionava e ele caía, e era uma situação muito difícil, muito difícil para eles. E a minha avó orando, durante 8 anos ela orando ao Senhor. Um dia ela estava na cidade de Cianorte, eles residiam lá, ouvindo rádio, ouvindo um programa de rádio, e havia um pastor pregando. Esse pastor chamava-se Manuel de Melo, fundador das igrejas do Brasil para Cristo, no estado de São Paulo. Ele tinha um programa pela Rádio Tupi, de alcance nacional. E a minha avó estava lá ouvindo. Eles faziam parte de uma igreja que era fundada por um casal de missionário inglês. Porém, com o movimento de renovação espiritual daquela época, a igreja foi renovada, os membros foram renovados, começaram a falar em línguas, os dons espirituais. A missão lá da Inglaterra chamou de volta o casal de missionário e levou para a Inglaterra. Por causa da renovação espiritual, eles ficaram sem pastores. O meu avô era o único obreiro que tinha na igreja, Manuel Cortês. E o meu avô assumiu então, fez alguns cultos. Um dia, meu avô ligou lá para São Paulo, para o telefone desse homem chamado Manuel de Melo.
e disse para ele: olha, nós fazemos parte de uma igreja aqui no norte do Paraná, numa cidade chamada Cianorte. Não é uma igreja grande, mas nós não temos pastor. Nosso casal de missionário que nos pastoreava voltou para a Inglaterra, voltou para a terra deles. Nós ficamos sem pastor. Nós queremos que o Senhor envie um pastor para assumir esta igreja aqui. E o missionário Manuel de Melo falou: pode deixar que nós vamos resolver essa situação de vocês. E um dia no programa de rádio ele disse assim: olha, eu recebi um telefonema lá de Cianorte, no Paraná, e eu quero avisar os irmãos aí de Cianorte que o mês que vem eu estou indo para Cianorte. Nós vamos fazer uma grande cruzada evangelística em Cianorte. Nós vamos fazer uma noite de cura e libertação aí em Cianorte. Deus vai fazer coisas tremendas, e nessa ocasião que eu estarei aí, eu já vou levar comigo um pastor que vai assumir a igreja e vai trabalhar aí com vocês e vai pastorear a vida de vocês. E a minha avó, ouvindo o rádio, minha avó disse assim: Deus vai curar o Pedro nessa noite. Deus vai curar o Pedro nessa cruzada de fé e milagres. E ela começou uma campanha, todos os dias pela manhã, das 6 às 7 da manhã ela ia na igreja orar pelo meu pai. Das 6 às 7 da manhã orar pelo meu pai. Eu quero te chamar a atenção por um detalhe. Meu pai já tinha 18 anos, ele começou a sofrer com 10. Já faziam 8 anos que ela orava pelo filho e nada acontecia. Já fazia 8 anos que ela clamava pelo filho e nenhum resultado teve. Já fazia 8 anos que ela colocava esse filho na presença de Deus e nenhum milagre veio e nada aconteceu. Mas naquele dia, ainda depois de 8 anos, ela disse: pois eu vou orar, eu vou lutar, eu vou para a presença de Deus ainda mais um período, mais um tempo, e até que esse missionário venha, eu vou fazer uma campanha de oração e Deus vai fazer um milagre na vida do Pedro. E ela começou todos os dias, das 6 às 7 da manhã, e ela contava esse testemunho. Ela dizia assim: quando eu comecei, algumas irmãs se animaram, porque o Pedro era muito querido na igreja, e algumas irmãs se animaram e começaram a ir comigo. Começou um grupo de mais ou menos umas 8 irmãs, e vieram comigo. Quando eu terminei, estava só eu. Os últimos 20 dias fui só eu, ninguém mais veio. Mas ela disse: eu fui lá todos os dias. Na última semana, ela estava lá ouvindo, estava próximo dia daquela cruzada, e o missionário Manuel de Melo, no programa de rádio, disse assim: irmãos de Cianorte, eu preciso dizer para vocês que surgiu um outro compromisso aqui. Eu não tenho como viajar, não tenho como sair de São Paulo, não vou poder estar aí com vocês, mas eu quero dizer para vocês, e me fugiu agora o nome do pastor, mas o pastor fulano, eu estou enviando ele aí, ele vai fazer a cruzada com vocês e vai assumir a igreja para pastorear. A minha avó disse: não tem problema, quem vai curar o Pedro não é missionário Manuel de Melo, quem vai curar o Pedro é Jesus. Ele aqui ou ele não aqui, Deus vai fazer um milagre na vida do Pedro. Continua aí orando, continua aí buscando, continua aí clamando. Chegou o dia da cruzada e reuniram algumas pessoas na rua, fecharam a rua, muita gente estava lá naquela noite, e a minha avó ficou quietinha, sentadinha, buscando ao Senhor. Começou o culto, o pastor pregou, e daqui a pouco ele começou a orar, e ele disse assim: aqui tem um moço de quase 18 anos, desde os 10 anos de idade, você sofre com ataques epiléticos. Onde está esse moço? Eu quero orar com você. Deus está falando no meu coração que hoje é o seu dia. Deus vai livrar você deste mal, Deus vai curar você. Aleluia. O meu pai levantou de lá chorando, veio na frente, o pastor pôs a mão sobre ele, orou, repreendeu. Meu pai morreu aos 55 anos de idade, nunca mais teve um ataque na sua vida, porque Deus é fiel. Querido, não dê por perdido, não dê por perdido em nome de Jesus. Agora a gente vive realidades hoje em que as pessoas fazem uma campanha, 7 terça-feira, 7 quarta-feira, pastora Zezé, e daí no começo da outra ela já está lá, está vendo, pastor, eu fiz essas 7 aí, não deu nada, eu acho que o negócio não é para mim mesmo, eu acho que, querido, querida, por favor, a fé para esses momentos, a fé para essas ocasiões, a fé para essas circunstâncias. Coloque-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus.
Eu acho interessante as pessoas que surpreenderam Jesus com a sua fé. Pode olhar lá na sua Bíblia, lá nos Evangelhos. Veja lá as pessoas que surpreenderam Jesus com a sua fé. Foram pessoas, queridos, que tiveram fé em dias que não havia razão e nem motivo para ter fé. Foram pessoas que tiveram fé em ocasiões. Em ocasiões que não havia sentido ter fé. Mas a fé é isso. A fé é isso. A fé é aquela flor que brota quando não tem chuva, quando o solo está seco. A fé é aquela flor que brota quando o terreno é desértico e não há indício nenhum de vegetação. De repente surge uma flor bonita no meio dele. E que flor é essa? O nome dela é fé. O nome dela é fé. Ela contraria a natureza das coisas. Ela contraria o curso normal das coisas. Ela contraria o curso comum da vida. Ela contraria. A mulher disse para Elias: tem só um pouquinho lá, a gente vai comer com os meus filhos e vamos morrer. Elias disse: não, isso para você, a minha conversa é outra. Vai lá, faz, traz primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai secar. Fé, uma fé teimosa, uma fé que se manifesta no meio de situações e circunstâncias que jamais são propícias para se manifestar. Aleluias. Eu trouxe uma palavra de esperança para o seu coração. É o que o Senhor pôs no meu coração para o seu coração nessa noite. Uma palavra de esperança para a sua vida. Eu quero pedir para você colocar a sua mão sobre o coração nesse instante. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você, neste momento, deixe o Espírito Santo de Deus tomar essa palavra para a sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus regar o seu coração com esta palavra, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo de Deus regar a sua alma com esta palavra, em nome de Jesus. Quando tudo diz que não, tua voz Tudo diz que não. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que não sou só que diz sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor, cumpra em mim teu querer. O Deus impossível desistiu de mim. Declare isso. Sua destra me sustenta. Declare isso nesta noite. Prevalecer. Deus do impossível, não desistiu
sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dar a oportunidade. Se você tem algo que você quer nessa noite, isso. Se você tem algo que está te afligindo, tem um espinho aí que está arranhando, tem um espinho aí que está arranhando, tem um espinho aí que está te incomodando. Eu quero te convidar para você dar um passo à frente, prostrar o seu coração. Quero te dar a oportunidade para você abrir a sua alma diante de Deus nesta noite. O Deus do impossível não desistiu de você. Deus do impossível é a resposta para você. Aleluia. É mentira do diabo que essa situação não vai se resolver. É mentira do diabo que ele fechou as saídas. É mentira do diabo. É mentira do diabo. É mentira do diabo que ele te deu checkmate. É mentira do diabo. É mentira do diabo que ele te cercou por todos os lados. É mentira do diabo. Aleluia. 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 Olha aqui para mim um instante, você que está aqui na frente. Olha aqui para mim um instante, você que está aqui na frente. Olha aqui para mim um instante. Tem um livro de um autor chamado Erwin Lutzer. Erwin Lutzer, ele escreveu um livro, A Serpente do Paraíso. É um livro que trata sobre a pessoa do diabo. E ele conta nesse livro de uma obra que existe. Eu não lembro agora o autor dessa obra, o artista que pintou, mas é um quadro. É um quadro de um homem que está jogando xadrez com o diabo. E o quadro, o homem está desse lado, o tabuleiro de xadrez, e Satanás do outro lado, o diabo do outro lado. E o diabo está com a cara imponente sobre o homem no quadro. E o homem está de cabeça baixa. E a jogada do tabuleiro, pintada no tabuleiro, é como se o diabo tivesse dado um checkmate o diabo tivesse dado um checkmate na pessoa humana. Chamaram um dos melhores enxadristas do mundo, dos campeões de xadrez do mundo, para olhar para esse quadro e estudar aquele tabuleiro. E ele passou algumas horas olhando o tabuleiro, estudando as peças. E ele disse o seguinte: tem no mínimo 4 jogadas que ele pode fazer e derrotar o diabo nesse tabuleiro. O artista no quadro, pastora Maristela, quis dar a ideia, Satanás deu o checkmate. O campeão de xadrez mundial olhou o quadro, olhou o tabuleiro e disse: tem 4 jogadas que se ele fizer, ele reverte a situação, e o checkmate é no diabo. Essa palavra é para você que entrou aqui nessa noite achando que está num checkmate. Essa palavra é para você que entrou aqui nesta noite achando que Satanás mexeu as peças e te deixou sem saída. O Senhor está te dizendo nessa noite: filho, filha,
Fica tranquilo, nada está perdido para você, nada se perdeu para você, nada se perdeu para você. Deus tem resposta para a sua vida, aleluia. Numa só palavra, num só sopro de Deus, essa situação vai se reverter. Ele é Deus, Ele continua sendo o Senhor. É mentira de Satanás que você está sem ter para quem recorrer. É mentira do diabo que você não tem para onde fugir. É mentira do diabo que ele cercou as suas saídas e você está sem esperança. Deus não se esqueceu de você.